Imagine um império colossal, com estradas que cruzavam continentes, aquedutos que levavam água para cidades inteiras, e uma organização política como o mundo nunca havia visto. Esse era o Império Romano. E foi dentro desse cenário de poder, perseguição e política que nasceu e cresceu o cristianismo. Uma fé que começaria com pescadores e carpinteiros e terminaria assentada no trono do Vaticano. Mas como essa transformação aconteceu? Como os romanos, que crucificaram Jesus, se tornaram os maiores promotores do cristianismo? E mais, será que eles realmente criaram a religião como a conhecemos hoje? Prepare-se para uma viagem épica pela história, revelando conexões surpreendentes entre fé, política e poder. Este é o início de uma investigação profunda sobre como Roma moldou a religião que hoje domina o mundo. A Judéia e o contexto do primeiro século. A história do cristianismo começa na província da Judéia, parte do Império Romano. Era um território instável, marcado por revoltas e tensões religiosas. Os judeus esperavam um Messias que os libertasse da opressão romana, mas o surgimento de Jesus de Nazaré trouxe uma proposta diferente. Um reino espiritual, não político. Jesus pregava amor ao próximo, perdão e justiça, mas também criticava os poderosos e desafiava as autoridades religiosas. Isso o tornou uma ameaça. Sua crucificação foi uma execução romana, típica para criminosos e rebeldes. Contudo, após sua morte, seus seguidores começaram a divulgar sua mensagem. Acreditavam que ele havia ressuscitado e que era o verdadeiro Messias. O movimento crescia, mesmo com perseguições. Roma via os cristãos como subversivos, pois se recusavam a adorar o imperador como um deus. As perseguições e o crescimento da fé. Por cerca de 3 séculos, os cristãos foram perseguidos no Império Romano. Nero foi um dos primeiros imperadores a usar os cristãos como bodes expiatórios. Outros, como Domiciano, Trajano e Diocleciano, também os caçaram. Mas essas perseguições não impediram o crescimento da fé. Pelo contrário, a maneira como os cristãos enfrentavam a morte, sem negar sua fé, inspirava curiosidade e conversões. As catacumbas romanas, onde se reuniam em segredo, tornaram-se símbolo de resistência e fé. Durante esse período, surgem também os primeiros textos cristãos, cartas, evangelhos e documentos que mais tarde formariam o Novo Testamento. Esses escritos circularam entre comunidades espalhadas pelo Império. A conversão de Constantino. Tudo muda no século V. Constantino, imperador romano, declara-se cristão após supostamente ver uma visão antes da Batalha da Ponte Milvia, em 312 d.C. Segundo os relatos, ele viu uma cruz no céu com a inscrição In hoc signo vinces. Com este sinal vencerás. Em 313 d.C., com o Édito de Milão, ele decreta a liberdade religiosa e põe fim às perseguições. O cristianismo deixa de ser ilegal. Pouco tempo depois, Constantino começa a privilegiar os cristãos, financia igrejas e até convoca o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., para unificar a doutrina. É nesse momento que o cristianismo passa a se institucionalizar. Surgem hierarquias, ritos oficiais e um esforço para padronizar os textos sagrados. A Igreja como instrumento de poder. À medida que o cristianismo cresce, ele se torna uma ferramenta política. A Igreja passa a ocupar um papel central no Império. Bispos influenciam decisões políticas, e o imperador vê na religião uma forma de unificar seu vasto domínio. O cristianismo, que nasce nesse período, já está profundamente romanizado, adotando estruturas administrativas do império, linguagem filosófica grega e costumes locais. A fé dos apóstolos, agora, caminhava lado a lado com o poder imperial. No final do século IV, o imperador Teodósio declara o cristianismo como religião oficial do império. Todos os cultos pagãos são proibidos. O que começou como um movimento marginal, agora era a fé dominante. O surgimento do papado.
Com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., a Igreja permanece como a única instituição sólida e respeitada. O bispo de Roma, considerado o sucessor de Pedro, um dos apóstolos de Jesus, passa a ter autoridade crescente. Segundo a tradição, Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Ele teria sido martirizado na cidade e enterrado onde hoje está a Basílica de São Pedro. Por isso, a Igreja Romana afirma que Pedro foi o primeiro Papa. Mas o título de Papa só se consolida séculos depois. Foi Leão I, no século V, quem primeiro usou o termo com autoridade universal. A partir dali, o papado se fortalece, assumindo o papel de líder espiritual de toda a cristandade. Durante a Idade Média, o Papa se torna tão poderoso quanto reis e imperadores. Excomungar um monarca era o mesmo que retirar sua legitimidade. Roma não era mais o centro do império, mas agora era o centro da fé cristã. A Igreja e a construção do cristianismo que conhecemos hoje. Com o tempo, a Igreja define dogmas, cria sacramentos, realiza concílios e canoniza textos. Muitas tradições que hoje são consideradas fundamentais, como a missa, o culto aos santos, as relíquias, foram desenvolvidas nesse período. O cristianismo passa por cismas, reformas e disputas internas. A Igreja Ortodoxa se separa em 1054, e a Reforma Protestante em 1517 desafia a autoridade do Papa. Ainda assim, o catolicismo romano continua sendo a maior denominação cristã do mundo. Muitos estudiosos afirmam que, embora a mensagem de Jesus seja o coração do cristianismo, sua forma institucional, a liturgia, a hierarquia, os dogmas, é obra de Roma. Roma criou o cristianismo? Dizer que os romanos criaram o cristianismo é uma provocação. Jesus e seus discípulos foram judeus da Galileia. O núcleo da fé cristã nasceu ali. Mas a forma como essa fé se expandiu, se estruturou e se tornou uma religião global, isso sim foi moldado por Roma. Roma deu ao cristianismo sua organização, seu alcance e, de certo modo, sua face institucional. Transformou mártires em santos, textos em cânon, reuniões clandestinas em grandes basílicas, e colocou um papa no centro do mundo religioso. Hoje, o cristianismo é a religião com mais fiéis no planeta. Do humilde estábulo em Belém aos corredores do Vaticano, essa fé percorreu um caminho extraordinário. Mas nunca podemos esquecer que a sua história está entrelaçada com a do maior império que já existiu. Afinal, talvez o maior milagre do cristianismo tenha sido sobreviver à cruz e conquistar o trono. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais vídeos que exploram os grandes enigmas da história com curiosidade, profundidade e fascínio.